que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e é de fato a própria boca do Deus eterno falando ao coração da humanidade, nenhum cristão tem dificuldade de aceitar e receber essa verdade. Até porque a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos afirma que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é apta para correção, para admoestação e educação na justiça. Entretanto, existem divergências no meio cristão. E isso se dá devido à forma como a Bíblia é tratada, principalmente no campo da hermenêutica, ou seja, da sua interpretação. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui nesse breve vídeo. Meu nome é Edino Almeida, eu sou pastor da Igreja Batista Reformada Aliança da Cruz, na cidade de Vila Velha. Primeiramente, é importante nós entendermos que a Bíblia é um livro antigo, ou seja, foi escrito em uma cultura completamente diferente da nossa cultura. Na verdade, culturas que são diferentes da nossa cultura. Em línguas que já não existem mais, no aramaico, no grego, koiné e no hebraico. Então nós precisamos ser humildes o suficiente para retirar os óculos da nossa contemporaneidade, do nosso tempo e voltar na história, voltar lá naquela época e entender o contexto em que o texto foi escrito, para que a gente possa extrair a verdade bíblica e aplicar essa verdade no nosso tempo. A Bíblia tem diversas formas gramaticais de escrita: narrativa, poema, escritos apocalípticos, que nós precisamos entender o seu contexto para que a gente extraia essa verdade. Existiam momentos que Israel não era uma nação, não existia o Israel. Existiam momentos que Israel era governado por uma teocracia, por juízes, em outros monarquia, por reis, em outros Israel era um povo cativo, preso a um império. Então nós precisamos entender qual era o momento da escrita do texto que vai ser analisado, extrair a verdade e aplicar essa verdade ao nosso tempo, aos nossos dias. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, no versículo 20, a Bíblia diz que ela não pode ser interpretada de forma particular. A interpretação da Escritura não é aquilo que eu acho. A interpretação da Escritura não é a partir da experiência que eu digo que tenho com Deus. A interpretação da Escritura, ela deve ser feita à luz do seu contexto, da sua forma gramatical, da sua época, da sociologia, da política que ela foi escrita, para que a gente possa, de fato, extrair a verdade e sermos fiéis ministros da palavra de Deus. Antigamente, desde a época de um homem chamado Orígenes, existe uma falsa interpretação que hoje em dia nós vemos em muitas igrejas e até mesmo em algumas seitas, que é a interpretação alegórica. E a interpretação alegórica, de fato, ela é uma interpretação extremamente equivocada e herética, é uma heresia que ela cria, porque ela cria um evangelho fora do evangelho que foi deixado pelos apóstolos. E Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 6, diz que se alguém pregar evangelho que vá além ou aquém daquilo que foi posto pelos apóstolos, seja esse anátema, ou seja, maldito. A fonte não é a fonte do bendito, é a fonte do maldito. Ou seja, não vem de Deus, vem do próprio Satanás. Então a igreja de Cristo ela precisa rejeitar esse tipo de interpretação pessoal e não uma interpretação histórica, uma interpretação que de fato veio lá desde a igreja primitiva. Porque se a gente analisar, é uma questão de ser humilde o suficiente. Imagine, se eu chego para os irmãos e falo bem assim, olha, eu tenho a interpretação correta das escrituras e a nossa igreja ela anda dessa forma aqui, porque Deus me mostrou, Deus me disse, e eu vou
trazer uma nova interpretação e novas doutrinas para a igreja. Se eu faço isso, por uma questão de raciocínio lógico, toda a igreja antes de mim não tem absolutamente nada para me ensinar, ou todos estão errados e somente eu, o dono da verdade, o detentor da razão, tenho estou certo de fato. Então é uma questão de arrogância se a pessoa não abaixar a cabeça para todo o legado histórico que a igreja nos deixou. Em 35 depois de Cristo, nós temos pessoas como Inácio, a partir de Inácio, Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, os pais da igreja, que são chamados assim, que foram aqueles que viveram com os discípulos, com os apóstolos de Cristo, que receberam as doutrinas e o legado e continuaram passando para a igreja ao longo dos séculos. Depois da interpretação dos pais da igreja, se manteve a interpretação pelos pré-reformadores, pelos reformadores, pelos puritanos e pelas igrejas até hoje, no nosso século, que não são arrogantes, não são hereges, que são humildes e bíblicas o suficiente para reconhecer todo esse legado histórico e entender o que é Evangelho de Cristo. Eu queria deixar esse exemplo em relação à interpretação alegórica em um texto muito conhecido que é extremamente mal utilizado, retirado de seu contexto completamente, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, perdão, que diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isolam esse texto do seu contexto completamente para dizer que a letra da Bíblia mata. Você não deve estudar, você não deve se debruçar sobre a palavra de Deus, não escutem homens do passado, não estude teologia, mas absorva e aceite tão somente aquilo que o Espírito Santo está dizendo a você agora. Como se a letra da Bíblia ela matasse, mas existe algo, né, místico que está além da letra, como se fosse algo codificado pelo Espírito Santo, uma mensagem subliminar. E além da letra, existem verdades, doutrinas que o Espírito Santo está revelando nesse momento profético em que nós estamos vivendo. Muitas seitas abraçam essa mentira, esse engano e essa heresia. A palavra não pode ser interpretada dessa forma. Esse texto, quando fala sobre letra, está falando a respeito do ministério de Moisés, da lei. A lei, ela não vem para salvar ninguém. A lei, ela vem para culpar o homem. Quem pode ser justificado pelas obras? Quem pode ser justificado pela lei? Eu quero fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo. Você ama a Deus sobre todas as coisas? Você ama ao próximo como você ama a ti mesmo? Nós não amamos, nós falhamos, nós somos pecadores. Então nós quebramos a lei de Deus e não somos dignos de sermos salvos. Nós somos dignos de sermos lançados no juízo eterno, que é o inferno. Porém, a graça de Deus em Cristo Jesus nos é alcançada, nos é apresentada de forma que Cristo morre no nosso lugar e paga pela punição que estava destinado a mim e a você. Isso é salvação pela graça e não pelas obras. É exatamente por isso que a lei mata. A lei te ensina o quão pecador você é, mas a graça de Cristo, ela vivifica, ela te salva. Não somos salvos pela lei nem pelas obras, somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, através da ação gloriosa do Espírito Santo nos regenerando, nos justificando e nos convencendo do juízo, do pecado e da justiça de Deus. Portanto, há uma forma correta sim de se interpretar as Escrituras. E a forma correta é contextual, linguística, histórica, gramatical,
política, entendendo o momento que eles estavam vivendo e abraçando, meus irmãos, todo esse legado histórico de homens que deram as suas vidas para interpretar as Escrituras. Não podemos fechar os olhos para isso e jogar toda a história da igreja de mais de 2000 anos, a igreja do Novo Testamento, na lata do lixo. Precisamos ser humildes e não arrogantes e aceitar todo esse legado histórico e essas doutrinas benditas que nos foram deixados, e louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Que Deus te abençoe, que Deus abra os seus olhos, que você tenha um desejo ardente, sede e fome de estudar a palavra de Deus e não ser enganado, tá? Porque a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 24, concluindo aqui essa breve reflexão, nos diz que nos últimos dias haveriam falsos pastores, falsos mestres. E esse é o maior sinal da vinda de Cristo. Não são rumores de guerra, não são sinais no céu e na terra, não são pandemias como nós estamos vivendo, e graças a Deus isso já está passando nos nossos dias. Esses não são os maiores sinais da vinda de Cristo. O maior sinal é a apostasia, é o falso ensino. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que ensinos que estão sendo achados, descobertos, agora, no nosso tempo, são ensinos verdadeiros? Ou a probabilidade da igreja ao longo da história está certa e esses ensinos novos, contemporâneos, renovados do nosso século estão errados, estão equivocados? Pense bem, que Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor Jesus.